Ora bem, então, retomando os nossos trabalhos, passamos ao ponto 4 da nossa ordem do dia, audição urgente do Presidente da Federação Académica do Porto, Francisco Porto Fernandes, a requerimento do Chega, sobre a entrada de candidatos que não cumpriam requisitos legais na Faculdade de Medicina do Porto. Agradecemos desde já a celeridade na resposta por parte do Sr. Presidente da Federação Académica do Porto, damos as boas-vindas à Comissão de Educação e Ciência e passamos desde já a palavra ao grupo parlamentar requerente, o Partido Chega, vai ser o Sr. Deputado Rui Cardoso a intervir, tem 5 minutos, depois terá 10 minutos para uma resposta. Não sei se precisa de algum equipamento? Não. Muito bem. Então, Sr. Deputado Rui Cardoso, faça o favor. Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento novamente os senhores e senhores deputados. Cumprimento especial ao Presidente da Federação Académica do Porto, Francisco Porto Fernandes. Enfim, a tarde já vai longa, já houve muitas coisas que foram aqui sendo ditas, muitas coisas que foram sendo perguntadas, muitas coisas que foram sendo escutadas. Eu penso que, ao chegarmos a este momento, há uma pergunta que se podia impor. Porquê é que o Chega convocou a Federação Académica do Porto para vir aqui à Assembleia da República responder aos deputados sobre uma temática que não está diretamente na sua alçada, que não é diretamente da sua responsabilidade, um processo no qual não estiveram envolvidos, digamos assim. E por isso eu acho que a resposta a esta pergunta se eleva com aquilo que fomos ouvindo durante a tarde. E eu acho que não só as audições anteriores reforçaram a premissa que toldou este requerimento, como também, aliás, eu acho que terá toda a pertinência ouvirmos a Federação Académica do Porto sobre um tema que diz respeito aos estudantes, aos jovens, que são os principais visados, que são os principais lesados em toda esta matéria. O que nós vimos ao longo desta tarde, se me for permitido fazer uma pequena síntese, foi aquilo que, no fundo, nós já estamos habituados a ver. O PS defende os seus. O PSD, os seus também defende. De facto, é assim que nós vimos. Aquilo que eu dizia na minha intervenção anterior resume-se nisto. Este sincretismo, esta promiscuidade entre o poder e a academia, entre os jogos de bastidores que são sendo feitos, sobretudo em ano de eleição de reitores. No fundo, vimos PS e PSD cada um a defender as suas damas. E por isso tem toda a pertinência chamar-vos cá, porque são vocês que defendem a parte mais importante e mais envolvida em todo este processo, que são os jovens estudantes e as suas famílias, que ficaram reféns destes jogos, destes erros, destas quesílias. Depois, penso que foi numa entrevista que deu à CNN Portugal, que disse ser do conhecimento público a existência de uma antipatia entre o reitor da Universidade e o diretor da Faculdade de Medicina do Porto. E este é um exemplo daquilo que pior temos em algumas instituições de ensino superior, que são divergências e disputas internas a condicionar a vida das instituições, autênticos estados de alma a prejudicar a vida dos estudantes. Veja-se que o professor António Sousa Pereira, que nos momentos anteriores de discussões dos requerimentos, tantas vezes tinha sido feito referência ao facto de ser membro estratégico do Conselho, membro do Conselho Estratégico do Partido Socialista, hoje parece que esta temática aqui se eclipsou, que ninguém falava disto, teve que vir o Chega aqui falar. Também não parece de sumenos que as declarações feitas à comunicação social tenham sido feitas ao Expresso, que é nada mais, nada menos, o órgão de comunicação social que mais fretes faz ao PS em Portugal. O órgão de comunicação social que mais fretes faz ao PS em Portugal. E, com isto, estamos aqui horas e horas a discutir quesílias e guerras, quando os atores institucionais que mais deviam pugnar e zelar pelo bom nome da Universidade do Porto, mormente o seu reitor, lançam lama sobre as instituições que representam. Por isso, gostava de terminar esta intervenção, mais do que lançando perguntas, porque já muito foi feito e já muito foi falado esta tarde, gostava de pedir com franqueza uma reflexão. Uma reflexão sobre todo este processo, sobre tudo isto que foi acontecendo ao longo dos últimos meses e semanas,
sobre qual é que é a situação destes estudantes. Nós sabemos que houve estudantes que já tinham mudado a sua vida para o Porto, tinham deixado família, tentado encontrar casa, enfim, questões muito sensíveis na vida. Eu sei que são poucas pessoas, mas são significativas. Cada vida, cada pessoa é significativa e, portanto, não pode ser descurado como se fosse somente um número. E, portanto, uma reflexão sobre isso. Como é que essa situação está? Se tem acompanhado, se tem sabido alguma coisa? E depois, o que é que acham que se pode fazer? Sabemos que convocaram um Senado académico para que, de futuro, esta situação ou situações desta natureza não se voltem a repetir. Porque, de facto, sejam questões de natureza política, como eu acho que também são, sejam questões, sobretudo, de natureza administrativa, a verdade é que elas não são admissíveis e não se podem repetir nas instituições de ensino superior em Portugal. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Presidente da Federação Académica para uma intervenção inicial de 10 minutos. Faça favor. Sim. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, espero ser útil aqui nesta Comissão de Educação sobre este tema e vou começar por fazer uma coisa, e peço desculpa aos senhores deputados por repetir um bocadinho, se calhar, o que aqui foi debatido, mas que é fundamental para mim e para a minha intervenção organizar, data a data, o que se passou, dando primeiro uma nota. Eu tive a oportunidade de assistir pela televisão a estas duas últimas audiências. Eu, enquanto representante de estudantes da Universidade do Porto, sinto-me envergonhado, embaraçado por toda esta situação e devo dizer às famílias que estas duas audiências não representam a generalidade da Universidade do Porto. Vou começar. A 23 de maio de 2025 realizou-se a prova de conhecimentos para o concurso especial de licenciados. Este concurso especial, como os senhores deputados sabem, é para pessoas que já têm licenciatura na área da saúde e, no caso da Faculdade de Medicina, há uma prova. Na mesma universidade já houve unidades orgânicas que não tinham essa prova. A 28 de maio, os candidatos receberam por e-mail a lista ordenada de classificações e as instruções de matrícula. A 30 de maio foi divulgada uma lista provisória com 30 candidatos assinalados como colocados após uma alteração de critério que passou a admitir todos com mais de 10 valores. Eu quero ser inequívoco nisto. Isto não faz sentido porque não podem ser mudadas as regras a meio do jogo. Posteriormente foi enviada uma lista que, à partida, era definitiva e que era assinada, homologada, não pelo reitor da Universidade do Porto, mas por um membro do Executivo da direção da FMUP, o que não está correto e não tem respaldo nem validade legal. E, portanto, e digo isto com toda a clareza, esteve bem o reitor da Universidade do Porto em não homologar os resultados, porque, de facto, as regras não podem mudar a meio do jogo. Isto foi a 20 de junho. A 21 de julho, ou seja, senhoras e senhores deputados, passou um mês. A 21 de julho saiu uma notícia nas redes da Universidade do Porto que dizia, com grande alegria, que houve a cedência de 30 vagas ao Concurso Nacional de Acesso. Ou seja, não é um, não são dois, são 30 jovens souberam pelas notícias da Universidade do Porto que houve 30 vagas que foram para o Concurso Nacional de Acesso, ou seja, que eles não tinham entrado. No dia 22 de julho, aí sabem, por e-mail, de que afinal não se podem matricular e há uma estudante que enviou e-mail a perguntar porquê e aí a Faculdade de Medicina explica porque há um desacordo entre a Universidade, a Reitoria e a Faculdade de Medicina. A 24 de julho eu recebi no meu e-mail, enquanto Presidente da FAP, a narrativa de toda esta situação e a solicitação para a intervenção da FAP. A 30 de julho liguei ao Sr. Reitor em representação da FAP e tivemos uma conversa breve. O Sr. Reitor reconheceu a gravidade da situação, reconheceu que é natural os estudantes terem criado a expectativa, porque há um facto importante, é que estes estudantes não receberam um e-mail falso, receberam um e-mail que dizia Universidade do Porto em papel timbrado. Eu disse isto numa entrevista que é muito importante. Receberam em papel timbrado. E o Sr. Reitor disse-me realmente, coitados destes candidatos, criaram expectativas legítimas, mas não há nada a fazer. Nesse mesmo telefonema, o Sr. Reitor disse-me que já tinha contactado a Direção-Geral do Ensino Superior e o Ministério da Educação. Atenção, disse a Direção-Geral e o Ministério, ainda não diz Ministro.
e disse-me a mim que havia a ideia do professor Altamiro, o diretor da faculdade, de abrir mais as 30 vagas. Nesta conversa curta, ambos concordámos que se houvesse respaldo legal, que era improvável que houvesse, mas que se houvesse respaldo legal não haveria problema nenhum em aumentar estas 30 vagas. No dia 1 de agosto voltei a falar com o Sr. Reitor. Voltei a falar com o Sr. Reitor sobre outro tema. Tinha sido apresentada uma reforma no sistema de ensino superior e eu tenho por hábito ligar aos responsáveis da instituição para saber qual é que é a sua opinião. Rapidamente mudámos o assunto para a questão do concurso e o Sr. Reitor voltou-me a repetir que estava a tentar contactar o Sr. Ministro. E, portanto, aqui também quero ser muito claro. Ao contrário do que dá a entender a entrevista do Expresso, não há uma interferência do Ministro. Isto é um assunto interno da Universidade do Porto e houve um pedido de apoio e de ajuda de uma universidade que não se entende e que não se entende porque há lutas políticas e pessoais entre reitor e diretor da faculdade para uma intervenção superior e ficámos a aguardar respaldo legal. Ora bem, eu nunca mais ouvi falar deste assunto até o dia 4 de setembro, que foi o dia da célebre entrevista. Mas antes de irmos ao dia 4 de setembro, é importante dizer que no dia 21 de agosto há o parecer da IGEC. E no dia 4 de setembro, e o parecer da IGEC, como os senhores deputados sabem, dizia que não havia nada a fazer, infelizmente. No dia 4 de setembro, é com espanto que acordo de manhã e vejo uma notícia que falava de um assunto que eu tive alguns telefonemas com a reitoria da Universidade do Porto e que o subtítulo dizia que havia interferências e havia pressões. E agora não posso deixar de fazer aqui, quase em jeito de piada, a Universidade do Porto ficou com o nome da Lama porque as pressões foi do primeiro vacinado em Portugal. E isto é uma coisa inacreditável. Eu fui um dos últimos vacinados. Eu não sei o que dizer sobre isto. Acho isto uma coisa inacreditável. E nessa entrevista fiquei com alguma fiquei um bocado surpreendido com a questão de um envolvimento ministerial, uma entrevista que passava a ideia de que houve uma interferência do ministro na universidade, quando eu sabia que era uma questão interna da Universidade do Porto. E não fugindo à questão do Sr. Deputado, as questões pessoais e políticas entre o reitor da Universidade do Porto e o diretor da Faculdade de Medicina é pública e notória, não estou a cometer nenhuma inconfidência, qualquer pessoa sábio na Universidade do Porto, que ambos não gostam um do outro. Estes próprios candidatos sabem, porque um e outro fizeram questão de dizer mal um do outro aos candidatos, que ambos não gostam um do outro e que estão sempre envolvidos em pequenas guerrilhas. Relativamente à situação destes jovens, é pública alguns casos. Houve uma jovem que vendeu a casa em Vila Real, houve outra que já tinha entrado na Universidade da Beira Interior e prescindiu para ir para a Faculdade de Medicina da Universidade do Porto e, portanto, não estamos a falar de um ou dois, estamos a falar de 30 e muitos deles mudaram a sua vida por causa desta infeliz situação que a mim me deixa bastante desconfortável enquanto estudante e representante dos estudantes da Universidade do Porto. Muito bem. A 6 de setembro, e aqui eu gostava de ser muito claro, a 6 de setembro, a FAP e as associações de estudantes reuniram, e perante isto, duas questões muito graves. Por um lado, a Faculdade de Medicina, que parece enviar comunicações sem respaldo reitoral, e a própria Universidade e o próprio reitor que não controlam as comunicações que são feitas. E, por outro lado, uma entrevista que é dinamite na relação institucional entre a Universidade do Porto e o Governo da República, a FAP e as associações, como institucionalistas que somos, reunimos e chegámos a uma conclusão. É preciso resolver isto internamente, porque esta não é uma questão política nem mediática, é uma questão da Universidade do Porto. E pedimos um Senado académico de urgência. Senhoras e senhores deputados, eu já representei a Universidade do Porto, os estudantes da Universidade do Porto, em 20 meses que sou presidente da FAP, em 2 recepções ao estudante, uma delas na tarde deste Senado, em 2 aniversários da Universidade e em 2 galas do desporto da Universidade. Senhoras e senhores deputados, eu fui impedido de assistir a este Senado académico porque uma senhora diretora não o quis. Impedido de assistir a este Senado académico porque diziam que eu também representava o Politécnico, que é uma coisa que é chocante, porque no mesmo dia às 3 da tarde eu estava a representar os estudantes da Universidade do Porto numa festa. Mas para clarificar tudo, já não era representante dos estudantes. Isto é importante que fique claro e não tenho problema nenhum em dizer isto. Esta foi mais uma posição vergonhosa do que é, muitas vezes, as posições de determinado
poder da nossa Universidade do Porto. Mas digo, isto não representa a Universidade do Porto. A Universidade do Porto é a melhor instituição de ensino superior em Portugal e eu continuo a dizê-lo. Estas duas audiências não representam o que é a nossa universidade. Mas, para terminar, senhoras e senhores deputados, eu terei de deixar aqui um apelo. Eu acho que este caso tem muitas justificações, mas há uma justificação também que está associada, que são as eleições do reitor na Universidade do Porto e mais o modelo de governança das nossas instituições e o modelo de eleição dos nossos reitores. Os reitores em Portugal, e no caso da Universidade do Porto, são eleitos por 23 pessoas, sendo que 6 delas são escolhidas anteriormente, e eu digo, e sem nenhum problema, em televisão, que as 6 que foram escolhidas há uns meses não foram pela sua capacidade, foi por quem vão votar a seguir, e estamos a falar de 9 pessoas que decidem, uma pessoa que depois de eleita nomeia dezenas e dezenas. E, portanto, está também nas mãos dos senhores deputados fazer com que o nosso sistema, nas nossas instituições, possa ser mais democrático e que não fiquemos reféns, de facto, de picardias entre professores universitários. E, para terminar, gostaria também de dar a nota de que, de facto, para nós, FAP e Associações de Estudantes, isto ainda não está esclarecido internamente e que vamos continuar até às últimas instâncias a tentar perceber o que é que realmente se passou e o que vai ser o futuro, não só destes candidatos, como da Universidade, porque isto não se pode voltar a repetir, mas gostava de deixar bem frisado, senhoras e senhores deputados, que a FAP e as Associações de Estudantes pediram um Senado Académico e eu não pude entrar porque supostamente não represento os estudantes da Universidade do Porto, quando para festas já sou eu a discursar. Obrigado. Muito obrigada, Sr. Presidente. Vamos dar então a palavra agora aos restantes grupos parlamentares. Pelo grupo parlamentar do PSD, vai intervir a Sra. Deputada Ana Gabriela Cabilhas. Faça o favor, Sra. Deputada. Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. Cumprimento o Sr. Presidente da Federação Académica do Porto. E, chegando ao final deste dia, não quero deixar de dizer que é penoso, é mesmo muito penoso, ver a humilhação institucional a que a Universidade do Porto foi sujeita pelo seu reitor. A Universidade deve respirar independência, a Universidade deve assegurar a sustentabilidade dos valores da democracia e a Universidade deve ser farol ético e de verdade. Tudo aquilo que o Sr. Reitor não foi, ao querer criar um facto político a partir de um problema administrativo. E o Sr. Reitor veio lançar um clima de suspeição. O Sr. Reitor disse aqui que não controla os jornais, mas o Sr. Reitor controla aquilo que diz para os jornais. E disse que pessoas influentes, falou em pessoas influentes com acesso ao poder. Portanto, este tipo de expressões mina a confiança nas instituições democráticas, alimenta os populismos e em nada dignifica para a função de cada um de nós, de cada um dos senhores deputados. E, portanto, tenho que lamentar essas declarações, nomeadamente manchetes que, sinceramente, mais alimentam são os partidos que, no fundo, resistem e continuam a estar presentes precisamente pelo avançar do populismo. Mas o Sr. Reitor também arrasta o Sr. Ministro da Educação para um imbróglio que foi criado por si e pelo diretor da Faculdade de Medicina e aqui quer o reitor, quer o diretor da faculdade não salvaguardaram o interesse da Universidade do Porto. O reitor fez as insinuações que quis, as insinuações que pretendia para comprometer o ministro, mas foi azar com o ministro que encontrou, porque o ministro que encontrou rapidamente quis colocar tudo em pratos limpos e não envolver-se neste tipo de intrigas. Aliás, mais tarde, e só bem mais tarde, é que o Sr. Reitor ainda veio tentar assegurar que a sua relação da Universidade com a tutela não ficaria comprometida porque percebeu que o seu tiro foi literalmente ao lado. E, de facto, aqui importa dizer que as instituições reclamam e têm vindo a reclamar cada vez mais autonomia e aquilo que vemos é que a autonomia é reclamada para situações onde as consequências são positivas, quando há problemas, a autonomia fica de lado e empurra-se o problema para a tutela. E, portanto, para nós, mais autonomia engloba mais responsabilidade, mais transparência e mais democracia. E, portanto, eu tenho que felicitar
a presença aqui da Federação Académica do Porto, mas, acima de tudo, a sua postura e a sua capacidade de intervenção na pessoa do seu presidente, o Francisco Porto Fernandes, porque, finalmente, os adultos chegaram à sala, não apenas no dia de hoje, mas, de facto, foram os estudantes que, desta vez, deram a lição aos senhores professores, porque foram os estudantes que foram, ao longo de todo este processo, os adultos na sala. E uma universidade, mais do que aprender a estar, nós aprendermos a ser. E aqui, o exemplo na forma de ser foi dado pelos estudantes. E, portanto, eu quero aqui realçar que, de facto, foi a FAP que pediu a abertura de um inquérito extraordinário, foi a FAP que pediu um Senado, e eu questiono, a Universidade perdeu a capacidade de se interrogar, de se questionar, de se autoavaliar, os seus órgãos internos não funcionam, porque, de facto, foi impedido de entrar, e eu questiono diretamente, perdeu-se a democracia interna. E depois, não quero deixar de aqui dizer isto, é que a democracia, para ser defendida, tem que ser exercida todos os dias e em todos os lugares, e também na universidade. Portanto, gostava de lhe questionar se, de facto, então, primeiro, os lesados tiveram acesso a essa informação pelo site e só depois é que lhes foi comunicada essa informação irregular, quando é que ela foi corrigida. Depois, que acompanhamento é que foi dado aos lesados por parte da universidade? Se reconhece que há um problema de governação na universidade quando o reitor e o diretor não se falam, e qual é que é o impacto desta ausência de relação, e que recomendações faz a esta Casa para que situações como estas não se voltem a repetir. Não quero deixar aqui de dizer ao Chega que para este grupo parlamentar a nossa preocupação com os estudantes não é de agora, não é de hoje e não é porque fica bem, não é em função de uma polémica para algoritmos ou em função do TikTok. O nosso compromisso com os estudantes é permanente e advém da nossa identidade e das nossas convicções, e é assim que continuará. Depois, para terminar, não quero deixar também aqui de dizer, porque acompanhei a Academia do Porto muito perto, que é difícil recordar alguém que de uma só vez tenha feito tanto mal a uma instituição. E nós, durante muitos anos, ouvimos a Universidade do Porto e conhecemos a Universidade do Porto pelos seus feitos na ciência, porque foi palco de grandes conquistas na ciência. E, infelizmente, nos últimos anos, e com este reitor, ficará na memória estas quesílias internas, todas estas tricas, que ferem a credibilidade e a dignidade da Universidade do Porto. Mas, infelizmente, nós sabemos que os problemas da Universidade do Porto não são de hoje nem são de agora, porque ainda conhecemos, nomeadamente, buscas na Universidade do Porto por suspeitas de corrupção, peço desculpa. Para além destas buscas na Universidade do Porto por suspeitas de corrupção, houve também uma falha do Sr. Reitor no compromisso com os estudantes, e que aqui também poderá explicar, nomeadamente na sua falha no compromisso com o alojamento académico, veja-se a residência, por exemplo, da Asperela, e, portanto, nós vimos de um lado uma academia partida, de casos casinhos, e, por outro lado, uma academia de relações cúmplices e que nos trouxeram até aqui. Para a Universidade do Porto, como um todo, tudo isto é uma vergonha. Para a sociedade, de facto, é algo que lamentamos profundamente. Muito obrigada, Sra. Deputada. Pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, vai usar da palavra a Sra. Deputada Aida Carvalho. Faça o favor, Sra. Deputada. Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar os Srs. Deputados e Sras. Deputadas e, naturalmente, cumprimentar o Presidente da Federação Académica do Porto, Francisco Porto Fernandes. Efetivamente, a Federação Académica do Porto, que doravante irei designar como FAP, tem acompanhado com grande preocupação todo este processo relativo ao concurso especial para estudantes licenciados para acesso a mestrado integrado em Medicina da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto. Desde o seu início, que a sucessão de acontecimentos foi marcada por entropias, como já aqui o Sr. Presidente mencionou, contradições e falta de clareza que acabaram por prejudicar 30 candidatos que viram reconhecido o seu direito à colocação e posteriormente foram confrontados com decisões absolutamente incoerentes. Então, vamos à linha do tempo de comunicação aos respectivos candidatos, apresentada aqui pelo Sr. Presidente da FAP. No dia 23 de maio, portanto, os candidatos realizaram a prova de conhecimento. No dia 26 de maio, receberam por e-mail a lista ordenada das classificações e as informações relativas às matrículas. A 30 de maio foi divulgada a lista provisória, refiro, lista provisória, já com os 30 candidatos assinalados como colocados. Esta lista refletia uma clara alteração aos critérios inicialmente previstos, admitindo assim todos os candidatos com nota igual ou superior a 10, algo que não tem respaldo legal.
Contudo, a 20 de junho, foi publicada a lista definitiva, portanto, a lista oficial dos respectivos resultados, informando desta forma e comunicando a colocação destes candidatos, mas enviada apenas com a homologação da direção da Faculdade de Medicina, quando deveria ter sido homologada pelo Sr. Reitor da Universidade do Porto. Apesar desta confirmação, então, a 21 de julho, a Reitoria da Universidade do Porto anunciou publicamente a cedência de 30 vagas da Faculdade de Medicina ao concurso nacional de acesso ao contingente geral, deixando assim os candidatos a saber, pela imprensa, que apenas foram admitidos os 7 candidatos, aqueles que tinham obtido nota igual ou superior a 14 valores, conforme o regulamento publicado em Diário da República. No dia seguinte, então, a 22 de julho, a Faculdade de Medicina comunicou por e-mail que o concurso aguardava a homologação reitoral, suspendendo as respectivas matrículas. 2 dias depois, a 24 de julho, os candidatos lesados recorreram então via e-mail a várias entidades e uma das entidades foi justamente a Federação Académica do Porto, pedindo assim a sua intervenção institucional. No dia 30 de julho, a FAP contactou a reitoria, tal aqui como o Sr. Presidente já anunciou, que a reitoria, após este contacto, a reitoria então reconheceu esta gravidade da situação e admitiu que as comunicações da Faculdade de Medicina criaram de facto expectativas nos estudantes, informando já ter contactado então a Direção-Geral do Ensino Superior e o Ministério da Educação, Ciência e Inovação, manifestando desta forma também vontade ou disponibilidade para a abertura de vagas supranumerárias em caso de respaldo legal, algo que todavia considerava muito improvável. Face ao exposto, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista questiona ao Presidente da FAP de que forma este processo fragiliza a relação institucional entre a Universidade do Porto e o Governo da República, de que forma este episódio prejudicou a imagem dos alunos da Universidade do Porto perante todo o país e de que forma este episódio prejudicou os 30 candidatos, gerando falsas expectativas sobre o seu futuro. E se pode, quais foram os impactos económicos e, sobretudo, psicológicos, se estes impactos podem eventualmente ser mensurados, considerando que estamos a falar de um período temporal que vai entre o 26 de maio e o dia 24 de julho. Obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Vai usar a palavra agora a Sra. Deputada Angélique da Teresa, da Iniciativa Liberal. Faça o favor, Sra. Deputada. Muito obrigada, Sra. Presidente. Agradecer naturalmente a presença do Sr. Presidente da Federação Académica do Porto. Eu, infelizmente, não tenho uma visão tão cor-de-rosa de que isto se trata de, enfim, desculpem aqui a questão mais coloquial, mas de uma birra entre duas pessoas que não gostam uma da outra. Eu acho que isto é muito mais profundo. Mas gostaria de começar por este caso dos estudantes. Vocês referiram no vosso comunicado que em todo este processo há duas partes prejudicadas. A Universidade do Porto, naturalmente, e os candidatos que julgavam que tinham conseguido entrar e que, afinal, foram recambiados para o Concurso Nacional de Acesso. No entanto, as acusações entre órgãos da Universidade do Porto já não é de agora, vêm de trás. E já em junho de 2025, a FAP, num comunicado intitulado Não Pode Valer Tudo, reclamava sobre interferências no ato eleitoral e referia-se a ingerências num contexto particularmente marcado pela aproximação da eleição do próximo reitor da Universidade, prevista para 2026, o que levantava sérias preocupações quando há instrumentalização política, isto são palavras do comunicado, e por isso pergunto se acham que este episódio, que eu considero profundamente lamentável e que mancha o bom nome da Universidade do Porto, que é uma das maiores instituições do ensino superior, seja isso mesmo, uma instrumentalização política, porque antes do Sr. Presidente ter chegado, estava-se aqui a comentar entre deputados que isto era um assunto doméstico. Eu não acho que isto seja um assunto doméstico, eu acho que isto é um assunto que já extrapola as paredes da Universidade do Porto, porque quando há suspeitas de favorecimento, seja um episódio inventado, porque acho que ninguém aqui nesta sala é sonso ao achar que uma pessoa não responde a um jornalista obrigado. Os jornalistas, que eu saiba, ainda não obrigam ninguém a responder às perguntas que um político não queira responder. E, portanto,
todo o momento é político, todas as ações são políticas e isto não é meramente doméstico da Universidade do Porto, é muito mais do que isto. Portanto, esta era a primeira pergunta que eu gostaria de lhe colocar, Sr. Presidente. No ponto 2, porque disse que, e a FAP é muito perentória nisto, e a Iniciativa Liberal concorda, quer dizer, os candidatos efetivamente são aqueles que são os prejudicados diretamente, mas a IGEC diz que não há uma base legal para a entrada destas 30 pessoas e, portanto, há aqui um problema de fundo, não é? A Federação refere que os candidatos não podem ser prejudicados. Aquilo que eu gostaria de saber era qual seria a posição da FAP. Naturalmente, não se vão substituir aos tribunais, porque aparentemente este caso vai parar ao tribunal e, portanto, não é isso que está em causa, mas tendo em conta uma retirada, e bem, do Ministério da Educação, que com base num parecer da IGEC diz que não há base legal para a entrada destes candidatos, o que é que a FAP sugeria para que se chegasse aqui a bom porto? Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sra. Deputada. Dou a palavra agora à Sra. Deputada Patrícia Gonçalves, do LIVRE. Faça o favor, Sra. Deputada. Muito boa tarde a todos, senhores deputados, senhoras deputadas. Muito obrigada, Sra. Presidente. Queria agradecer a presença do Presidente da Federação Académica do Porto, o Sr. Francisco Porto Fernandes. Bem, aqui chegados já ouvimos o Sr. Reitor, o Sr. Diretor da Faculdade de Medicina do Porto e fica cada vez mais claro o que foi acontecendo. Sabemos que aqui o fato crucial foi ter havido um engano do Sr. Vogal, Mestre Hélio, o segundo nome dele, desculpem, Lopes, Mestre Hélio Lopes, que em vez de escrever ratificado, terá escrito homologado numa ata de uma reunião na faculdade. E foi precisamente esse erro que fez com que o Sr. Reitor devolvesse à Faculdade de Medicina uma lista provisória não homologada de candidatos aos quais havia sido comunicado que teriam entrado no curso. E com isto tudo, descobrimos que há um processo confuso e atropelado na Faculdade de Medicina do Porto e que lança toda esta confusão e que descredibiliza a Faculdade de Medicina, a Universidade do Porto e que não é um processo que nós achemos exemplar de todo e que provavelmente está a ser usado por motivações políticas, mas não é isso que nos interessa aqui hoje. Aqui o que nos interessa é apurar como é que nós podemos dignificar as nossas instituições e credibilizá-las. E então hoje, tendo a oportunidade de ouvir os estudantes, resta-nos perguntar se sentem que há um dano reputacional na Faculdade de Medicina do Porto e como é que esse sentimento vem a lume na Federação Académica. Depois, nós também entendemos que este caso, tirando a conferência de imprensa do Sr. Ministro, em que assume poderes que não tem devido à autonomia universitária, declarando que aceitaria um pedido de demissão do Sr. Reitor, esta situação não é doméstica, Sra. Deputada, é do foro interno da Universidade, é muito sério. As universidades... Referiu, sim. É uma questão do foro interno e que é importante para garantir que as nossas instituições funcionam da forma como deve e que temos que ter confiança nelas. Pronto. E provavelmente, pelo que ouvimos, há aqui algumas ilegalidades que devem ser apuradas e nós devemos, com transparência, compreender e tentar perceber o que se passou. E uma coisa muito importante aqui é ouvir também os representantes dos estudantes, que fazem parte da universidade. Aliás, as universidades existem, têm os professores, têm investigadores, têm estudantes. Aproveitamos também para perguntar, então, como é que, neste caso e em geral, como é que é a relação dos estudantes e da comunidade académica com a reitoria, com a direção da Faculdade de Medicina, ao longo do tempo. Como é que é a vossa relação? Se sentem que são ouvidos? Se sentem que participam nas decisões? Como é que foram ouvidos durante todo este processo? Nomeadamente, gostava de perceber melhor essa questão da presença no Senado, que ainda não percebi bem. Pronto. Para o LIVRE, o que é importante é a confiança nas instituições, para a preservação da democracia, e é isso que também nos preocupa muito neste caso. E também é importante garantir a autonomia universitária com a participação de todos na democracia interna das instituições. E muito obrigada desde já pelas respostas às perguntas. Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Angélica da Teresa, faça o favor. Para que efeito? Sim. Faça.
Sr. Presidente, sei que estamos aqui numa audição, mas uma interpelação à mesa, só para ficar clarificado, eu acho que, enfim, disse de forma correta e perceptível, mas volto a repetir que eu não disse que isto era um assunto doméstico, muito pelo contrário, isto extrapolava o assunto doméstico e as paredes da Universidade do Porto, por ser uma instituição de ensino superior da maior relevância. Portanto, não é um assunto doméstico, tal como a senhora deputada estava a tentar dizer. Muito obrigada. Faça favor, senhora deputada Patrícia Gonçalves. Justamente, o que eu disse, e repito, é que os assuntos do foro interno da Universidade não são assuntos domésticos. Foi só isso que eu disse. Pronto. Exato. Ficou claro. Foi isso, ficou claro. Ficou claro. A senhora deputada também não disse que eram assuntos domésticos, ficou esclarecido. Por parte do Grupo Parlamentar do Chega, para encerrarmos este momento, vai usar da palavra o Sr. Deputado Rui Cardoso. Faça o favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sra. Presidente. Senhores deputados, terminamos esta longa tarde de audições e eu acho que há algumas notas que era importante deixar ao final. Em primeiro lugar, dizer que, de facto, tinha toda a pertinência, tinha toda a lógica e teve todo o sentido chamarmos o Presidente da Federação Académica do Porto para fazermos esta audição. E eu acho que ela acabou por ser, talvez, a audição com mais bom senso, com mais clarividência, até com mais maturidade das 3 audições que tivemos. E a genuína preocupação pelos estudantes acho que não nos deixou a nenhum de nós alheios. Até porque, de facto, todos os grupos parlamentares acabaram por fazer menção, referência, estima, gosto em recebê-lo aqui. E, por isso, talvez também tivessem tido a possibilidade, ou devessem ter apresentado também um requerimento neste mesmo sentido, uma vez que fomos o único grupo parlamentar a chamar-vos. Dizer também que, relativamente às relações institucionais dentro da Universidade, olhamos também com a maior das preocupações para aquilo que nos relata relativamente ao impedimento por parte de uma senhora professora de entrar dentro, de um órgão no qual tem acesso e assento por direito. Relativamente ao modelo de democraticidade interna das instituições de ensino superior, esta é uma discussão que teremos ao longo dos próximos meses, ao discutirmos a revisão do regime jurídico das instituições de ensino superior. Devo dizer que, como é público, o Chega também tem a sua proposta para o artigo 86, que é justamente o artigo da eleição do reitor, para dar uma maior democraticidade, uma maior transparência a esta dimensão. Porque, de facto, o populismo combate-se com transparência. E a transparência nos processos eleitorais é meio caminho andado para evitarmos situações como esta. E, portanto, não posso deixar de me espantar pela intervenção da deputada Gabriela Cabilhas, como se o Chega fosse o culpado desta situação. Nós queremos apurar a verdade, nós queremos saber a verdade. Isto não é por uma questão de visualizações, não é uma questão de likes, é uma questão de responsabilidade institucional, é uma questão do mandato que nos foi atribuído para apurarmos a verdade. E por isso, esta era a nota que queria deixar. Aquilo que nos move é, efetivamente, o apuramento da verdade, o restabelecimento da verdade, a transparência e o respeito para com os estudantes lesados. É isso que nos preocupa, é isso que nos mobiliza e é isso que nos devia mobilizar a todos e não quesílias políticas ou quesílias de outra natureza. Para isso já tivemos muitas ao longo da tarde. Muito obrigado. Obrigada, Sr. Deputado. E vai então usar da palavra, até um limite de 10 minutos, o Sr. Presidente da Federação Académica, e eu pedia, por favor, condições para prosseguirmos com serenidade. Muito obrigada. Sr. Presidente, agradecemos todas as explicações que nos possa trazer agora sobre a matéria. Obrigado. Pronto, não vou tentar organizar isto do ponto de vista também de ter algum fio condutor nas minhas respostas, respondendo rapidamente ao Sr. Deputado do Chega, relativamente ao facto de ter assento no Senado. A FAP não tem assento no Senado. O que aconteceu foi que eu pedi, dada o tema sensível, para assistir a essa reunião do Senado e, de facto, não foi aceito. Não foi aceito porque, supostamente, o Sr. Reitor estava a conduzir a reunião e disse que tinha de ser por unanimidade que eu pudesse assistir, e houve uma senhora diretora que se opôs a eu assistir à reunião do Senado, àquele ponto em específico, por não representar os estudantes da Universidade do Porto. Recordo que nessa tarde eu fui discursar na recepção dos estudantes da Universidade do Porto, enquanto representante dos estudantes da Universidade do Porto. Portanto, eu digo isto sem qualquer receio, foi porque não dava jeito que eu lá estivesse.
Depois, relativamente aos candidatos serem prejudicados, e respondendo à senhora deputada da Iniciativa Liberal, infelizmente, eu não vejo qualquer, eu não sou jurista, nem sou um tribunal, mas eu não vejo qualquer maneira de estes estudantes poderem ser, neste momento, colocados na Universidade do Porto. Isto irá para os tribunais e temos de ficar a aguardar. Outra coisa é assegurarmos que isto não volta a acontecer. E é isso que nós queremos. E eu vou levar isto até à última instância dentro da Universidade do Porto, para que isto não volte a acontecer. Isto num concurso especial ou isto noutras matérias em que realmente a Universidade do Porto não é uma só. Eu recordo lá em casa que a Universidade do Porto tem só um NIF, mas hoje, ao longo da tarde, pareceu que tinha vários e que eram de diferentes instituições. Mas é uma instituição de ensino superior, mas que, infelizmente, por querelas internas, às vezes não é. Relativamente ao dano reputacional, eu espero que não seja significativo. Eu fiz para não o alimentar e farei a partir deste dia para não o alimentar. Não farei mais nenhuma intervenção sobre isto publicamente. Agora, eu acho que é óbvio. E acho que é óbvio por uma questão muito simples. Há, por um lado, um concurso que parece que é gerido com os pés, em que as notas descem, não se sabe bem porquê, com que atas, e depois há uma entrevista que é desastrosa do ponto de vista da relação institucional entre a Reitoria da Universidade do Porto, a Universidade do Porto e o Governo da República. E respondendo à senhora deputada do Partido Socialista, eu acho que a não homologação do senhor Reitor por parte desta lista em nada prejudica a relação institucional. Acho que o senhor Reitor esteve muito bem. Agora, a entrevista e a mensagem que a entrevista passou, essa sim, eu acho que prejudica uma relação institucional, desde logo pelo que depois nós vimos na comunicação social e que me espantou francamente. Relativamente, e também sem rodeios, à relação institucional da FAP e das associações estudantes com a Reitoria da Universidade do Porto e com a direção da Faculdade de Medicina. A FAP é uma federação, portanto não tem a relação do dia-a-dia com os diretores das faculdades, mas posso dizer que a relação entre a Associação de Estudantes e a direção da faculdade é bastante de diálogo aberto, e a minha relação com a reitoria, nomeadamente com o Sr. Reitor, é até de uma admiração intelectual pelo Sr. Reitor. Muitas vezes estamos de dizer que não concordamos, é o natural destas coisas, mas temos uma relação positiva institucionalmente. Acho que posso resumir isto de uma forma. O Sr. Reitor, se me liga, eu devolvo-lhe sempre a chamada. Eu, se ligo ao Sr. Reitor, nunca fiquei com uma chamada por devolver. Relativamente ao comunicado anterior das associações estudantes da Universidade do Porto, nada, eu quero responder a todas as questões, se me esquecer de alguma, por favor, recordem, nada tem a ver com esta questão, é uma questão muito simples. Houve uma eleição para o Conselho Geral da Universidade do Porto, houve uma lista, é um método, houve uma lista que ganhou por 750% ou 800%, já não me recordo. A Universidade do Porto tem 14 unidades orgânicas, houve 3 unidades orgânicas que as urnas fecharam antes da hora, o que obviamente não devia ter acontecido. Ora bem, a eleição foi repetida em todas as urnas, em todas as unidades orgânicas, porque se calhar não dava jeito que os estudantes elegessem os 4 da mesma lista e que fossem votar em bloco. Também posso já avançar aos seus deputados que a eleição repetiu-se, essa lista voltou a ganhar e, portanto, não acho que seja uma questão que seja para aqui chamada. Depois, relativamente ao que os senhores deputados podem fazer para nós restabelecermos a confiança nas instituições, no caso da Universidade do Porto é uma questão interna, devemos resolver, e estou seguro que vamos resolver internamente, porque apesar desta tarde não ter sido muito auspiciosa para a Universidade do Porto, na Universidade do Porto estão os melhores do país, eu não tenho dúvida disso, e portanto vamos resolver. A Universidade do Porto vai fazer esquecer este episódio. Relativamente, e já que estamos próximo, e os senhores deputados receberam agora na Assembleia da República o regime jurídico das instituições de ensino superior, eu podia deixar uma palavra, fazerem com que a próxima fornada de eleição de reitores seja numa eleição direta e não seja numa eleição onde 23 decidem o futuro de dezenas de milhares. Eu repito esta nota que eu acho que é importante. Nós temos a Universidade do Porto, na qual uma pessoa que é eleita com legitimidade atual, mas por 12 pessoas, nomeia dezenas e dezenas para cargos muito, muito importantes. O problema não são as pessoas, é também o modelo, e eu faço esta
ligação. Relativamente à relação entre o reitor da Universidade do Porto e o diretor da faculdade, já foram aliados, em 2018 foram aliados, já foram adversários, atualmente estão sempre em querelas um com o outro. Agora, de facto, os estudantes, e nós não nos metemos nisso, o que nós quisemos sempre neste processo era repor a verdade e ter a certeza absoluta de que isto não se volta a repetir. Aliás, senhores deputados, estou aqui com muito gosto, mas não queria nada aqui estar, por uma questão muito simples, senhoras e senhores deputados, porque esta é uma questão que é interna da Universidade do Porto e, no máximo, a saída da Universidade do Porto é para os tribunais, porque não há nada de político no que ali aconteceu, mas, de facto, quando eu digo política, é política nacional, política interna da Universidade há, e é claro. Não sei se me falta responder a alguma questão. Sim. A questão dos estudantes. De facto, houve uma estudante que vendeu a sua, de Vila Real, que trabalhava na sua área de formação, que acho que era farmácia, que vendeu a sua casa para poder ir viver para o Porto, para estudar medicina, ou seja, estamos a falar de um mês as pessoas começam a preparar a sua vida. Houve outros estudantes que já tinham entrado em Coimbra, na UBI, etc. E com todo respeito às outras instituições, mas com a oportunidade de entrar na Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, e na perspectiva deles ser a melhor do país, desistiram da vaga que tinham nas outras universidades e pronto, perderam a oportunidade de concretizar este sonho, porque eu acho que isto é muito importante também de ser dito. Isto não são jovens de 18 ou 19 anos que é a primeira vez que tentam entrar em medicina. Nós estamos a falar que uma das candidatas tinha 36 anos, entrar num curso de 6 anos. Imagine-se, eu tenho 22, sou muito jovem, mas eu não me imagino aos 36 parar a minha vida 6 anos para estudar medicina. É preciso mesmo querer muito aquilo. E aquelas pessoas viram um papel timbrado a dizer que tinham concretizado o sonho da sua vida. E passando um mês, veem nas notícias da universidade e depois num e-mail que afinal não. Afinal, é a Faculdade de Medicina com notas de entrada mais altas do país e a melhor universidade do país enviam e-mails em papel timbrado que depois não valem nada. Eu juridicamente compreendo o parecer da IGEC e que não haja essa expectativa válida em termos jurídicos. Mas em termos emocionais, eu digo, senhores deputados, eu se lesse aquilo, ficava convencido que tinha entrado em medicina e, obviamente, compreendo a indignação destes jovens. Infelizmente, não há grandes soluções. De facto, relativamente à cronologia, realmente estes jovens apontam, e de facto é a verdade, que no dia 30, no dia 20 de junho, agora estou-me a trocar, desculpem, dia 21 de julho, sai uma notícia no site da Universidade do Porto a dizer que as 30 vagas são transferidas para o Concurso Nacional de Acesso. Como é óbvio, qualquer universidade gosta desta notícia de que tem mais vagas na Faculdade de Medicina. Ora bem, estes 30 jovens depois leem a justificação e percebem que há mais 30 vagas porque 30 do Concurso Especial de Acesso não foram preenchidas porque só houve 7 notas acima de 14. E é por aí exatamente, que é esse o mecanismo. E é por aí que estes jovens sabem, alguns deles, sabem que não entraram. Realmente, este interregno foi curto, foi apenas de um dia, e no dia a seguir a Faculdade de Medicina diz que as matrículas não vão começar no dia a seguir e depois justifica, penso eu, por e-mail a uma das jovens que é por desentendimento entre a reitoria e a Faculdade de Medicina. Também para ficar muito claro, já não me lembro qual é que foi o senhor deputado que me questionou, relativamente ao acompanhamento da universidade, eu penso que houve vários pedidos de reunião por parte dos estudantes à direção da faculdade e à reitoria, acho que foram aceitos pelo menos 2. Da nossa parte, fomos contactados por e-mail e depois, na altura, falei telefonicamente com a jovem que os representava para perceber melhor a situação e depois não ouvi mais nada até ao dia 4 de setembro, até isto se tornar um espetáculo político-mediático. Muito obrigada, Sr. Presidente, pelos seus esclarecimentos. Julgo que não há mais nenhuma questão. Terminou também a nossa grelha de tempos. Agradecer apenas a sua presença e a forma direta como respondeu às questões colocadas. Muito obrigada. Votos dos maiores sucessos pessoais.